anterior, nós fizemos a configuração aqui do nosso formulário 1 da aba Detalhes. Inserimos os nomes, inserimos aqui a classe do nosso documento e inserimos aqui um sigilo. Agora nós vamos propriamente construir e elaborar o nosso formulário. Não esqueça de salvar. Então, eu já salvei aqui os detalhes do meu formulário. Cada abinha tem um botão salvar. E no final a gente precisa salvar aqui também, ok? Senão a gente vai perder informações. Eu já salvei, eu vou clicar em construtor de formulários. E aí, olha só, nós temos aqui, é aqui que nós vamos fazer. Lembra do Google Forms, aquele formulário do Google? É aqui que a gente vai construir aquele formulário que o público-alvo, que o cidadão vai ver no final e vai preencher. Então, a maior parte do trabalho está nesta tela aqui. E aqui também demanda um pouquinho de trabalho, mas aqui já é um pouco mais simples. Então aqui, assim, o sistema ele é bem intuitivo, só precisa de atenção. Olha só, nessa tarja azul, arraste e solte um componente. Esse botão enviar já existe por padrão e ele deve ficar aqui, porque no final de todo o formulário a gente precisa enviar o formulário. Então ele já está aqui. Nós iremos inserir todos os elementos aqui no meio, ok? E o que são componentes? Perceba que aqui do lado ele já trouxe essa abinha aberta para a gente. Nós temos componentes básicos e componentes avançados. Boa parte dos componentes avançados eles ainda estão em desenvolvimento. Então, se você quiser testar esses componentes, olha só, tem componente para telefone celular, telefone fixo, CNPJ, CPF, URL, e-mail. Se você quiser testar, você pode testar. Mas antes de colocar em produção, valide o seu formulário para ter certeza que ele está funcionando. Ou pergunte aos gestores do sistema eFlow quais você já pode usar, porque tem muitos deles que ainda não estão completamente desenvolvidos. Então eu nem vou abordar eles aqui no curso. Nós vamos usar basicamente estes aqui, e sendo bem sincero, todos esses componentes aqui já dá para fazer muita coisa e resolve a grande maioria dos casos. Até hoje eu vi pouquíssimos fluxos que utilizaram componentes que precisaram de componentes avançados. A grande maioria dos fluxos dá para ser construído com estes formulários aqui. E aí, como que você constrói o formulário? Provavelmente, o formulário que você quer construir já existe uma versão dele, ou uma planilha do Excel, ou um documento PDF, ou um documento do Word que é impresso e é preenchido. Normalmente, na grande maioria das vezes, você vai elaborar o seu formulário olhando para esse modelo que já existe. Como que é feito hoje esse fluxo, esse processo que você está automatizando? Provavelmente já existe algo parecido. Então, se for uma planilha do Excel, abre a planilha ou imprime essa planilha, coloca do seu lado e olha. Qual que é o primeiro campo? O primeiro campo eu peço o nome do cidadão, o nome de quem está preenchendo. Então, vamos lá, olha. É um arquivo? Não. São vários arquivos? Não. É um protocolo do eDocs? Olha só. É possível inserir aqui um campo que vai receber um protocolo do eDocs. Então, se a pessoa tem uma declaração, algum documento que já está no eDocs, você pode inserir esse campo aqui e ela vai informar o protocolo aqui do eDocs. Um campo texto, uma área de texto, olha, uma área de texto é para um texto maior, um parágrafo, 2 parágrafos. Um campo de texto se aplica bem para o nome. Então eu vou arrastar ele e aí perceba, olha só, eu vou sempre colocar ele abaixo desse retângulo azul. Arraste e solte um componente e sempre acima do botão enviar, ok? Nunca abaixo. O botão enviar tem que ser o último item. Eu vou soltar e aí quando eu solto, ele já abre essa tela aqui. Se acidentalmente você fechar, tem um xizinho aqui. Se acidentalmente você fechar, perceba que ele não ficou aqui. Então eu vou clicar e vou soltar ele aqui novamente. Por que que ele não ficou ali? Porque eu preciso salvar as alterações. E aí quando eu vou salvar, ele não me permite ainda, porque tem campos obrigatórios. Olha só, o rótulo. O que que é o rótulo? Eu vou ter ali um campo de texto, olha só, do jeito que está aqui, tá vendo? Ele me mostra aqui uma pré-visualização. Só que se eu deixar apenas isso para o usuário, como que o usuário vai saber o que, que ele tem que colocar aí? Então a gente precisa passar informações. Lembra da linguagem simples?
Lembra das diretrizes para publicação de um fluxo? É sempre bom você seguir linguagem simples e aquelas diretrizes. Olha só, o rótulo é o nome desse campo que vai aparecer aqui para o usuário. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, nome completo. Então, perceba que agora já apareceu aqui essa informação. Então, quando o cidadão olhar, então eu preciso colocar o meu nome completo. Uma outra coisa importante, nós não vamos usar todos os campos, não precisa, ok? A gente vai passar pelos principais que você deve preencher. Perceba que nós também temos várias abinhas, então vamos preencher primeiro a exibição. O rótulo é obrigatório, perceba, o rótulo para este campo que aparecerá próximo a ele. É exatamente o que nós temos aqui. Posição do rótulo, se ele vai aparecer em cima, embaixo, à esquerda, à direita, então normalmente a gente não mexe porque normalmente o padrão na internet é no topo à esquerda. Então esse já é o padrão. Marcador de lugar também não precisa. Se você tiver curiosidade, você pode ler essa informação e testar. Descrição. Esse aqui é interessante utilizar. Olha só, a descrição é um texto que aparecerá abaixo do campo. Então você pode colocar aqui algo, por exemplo, informe seu nome completo sem abreviações. Então, olha só, essa descrição é um texto numa letra um pouco menor, numa fonte um pouco menor, que vai aparecer na parte de baixo e serve de orientação para o usuário preencher esse campo. Então, olha só, o nome do campo, nome completo, e abaixo, informe seu nome completo sem abreviações. Uma pessoa que tem um nome talvez mais extenso, talvez caia na tentação de abreviar o nome. E nesse caso você não quer que ele abrevie. Mas o que nós temos aqui? Olha só. Dica, apenas se for um campo ali muito complexo, você pode informar uma dica. Nós temos um campo de máscara, mas nós não vamos ver esse campo de máscara agora. Porque para o nome é texto, então não tem como eu aplicar uma máscara ali, ok? Se por algum motivo você quiser que esse campo não apareça, você pode ocultar. Perceba que sempre tem uma interrogação, então você tem uma dica do que cada campo faz, ok? Você pode ocultar, olha, um campo oculto, ele ainda não pertence ao formulário. Ele não é exibido para o usuário, ok? Se eu ocultar esse campo aqui, ele vai sumir, ele não vai aparecer. Eu posso ocultar o rótulo, o que não faz muito sentido. Exibir um contador de palavras e exibir um contador de caracteres. Se você achar isso interessante, você pode, perceba que nós temos aqui várias barras de rolagem. Nós temos essa barra de rolagem, que é aqui da tela, dessa tela maior, e nós temos essa barra de rolagem que é da abinha exibição. Quando chegou aqui, perceba que eu não vejo o que está embaixo, por causa dessa barra de rolagem. Então vamos lá. O contador de palavras e o contador de caracteres, ele serve basicamente para isso. Olha, quando eu vou digitando, ele me mostra a quantidade de palavras e caracteres digitados. Se você achar importante colocar, você marca, se não, você pode deixar desmarcado. Ele é interessante quando você tem, por exemplo, um campo de uma área de texto que tem um limite, tem um tamanho limite. Aí, nesse caso, é importante exibir para o usuário saber se ele ultrapassou ou não aquela quantidade. Eu vou descer agora esta barrinha de rolagem, pronto, e aí eu vou olhar aqui o que eu tenho embaixo. Olha, foco inicial, esse aqui é interessante, por quê? Este campo é o primeiro campo do meu formulário. Se eu marcar essa caixinha, vamos ver o que diz aqui, olha. Concede a este campo o foco inicial no formulário. Eu vou marcar ele. Ou seja, quando o cidadão, quando o público-alvo acessar o formulário, o cursor já vai vir piscando nesse campo aqui. Ele é interessante para o primeiro campo do formulário. E a última opção aqui desabilita esse campo. Novamente, se você por algum motivo quiser desabilitar esse campo, sofreu esse processo que você está modelando, passou por uma alteração e esse campo ele foi excluído. Você pode editar o seu campo, o seu formulário e excluir, ou se você acha que essa exclusão foi um erro, por exemplo, e acha que eles vão futuramente voltar com o campo, você pode apenas desativar. Você vai ter uma nova versão do formulário sem esse campo, só que ele continua aqui. E aí, futuramente, perceberam que foi um erro. Vão voltar com o campo, você volta aqui e desmarca esse campo. Você tem uma nova versão com o campo novamente. Perceba, eu configurei a minha abinha exibição. Agora eu vou mudar para a minha abinha dados.
Nesta abinha aqui eu não vou mexer em nada. Normalmente a gente sempre usa o valor padrão que já tem aqui. Vou mudar para validação de dados. E aí olha só que interessante. Aqui a gente só vai usar este campo aqui. Ele é obrigatório? Se for, vamos marcar. E aí perceba que aparece um asterisco vermelho aqui. Então no eFlow, todo campo que tiver um asterisco vermelho significa que essa caixinha aqui foi marcada. O restante aqui são campos um pouquinho mais avançados. Então se você quiser, você pode testar, mas na grande maioria das vezes a gente não vai utilizar. Lembra que nós vimos aqui na abinha exibição os contadores de palavras e contadores de caracteres? Porque aqui, se você quiser, você pode definir o tamanho mínimo deste campo e o tamanho máximo. Por exemplo, eu só vou aceitar esse campo se ele tiver no mínimo 10 caracteres, no máximo 50. Mas lembrando, se você for usar esses campos, por exemplo, 50 caracteres, pode ser pouco para o nome completo de algumas pessoas. Sempre se atente para essa informação. Se você não preenche, ele vai aceitar qualquer valor. Então, se a pessoa chegar aqui e colocar apenas Ana, ele vai aceitar. E se a pessoa chegar aqui e colocar o nome completo do nosso imperador com 30 palavras, ele também vai aceitar. Então, aqui a gente vai usar apenas este campo obrigatório. Vamos mudar para a abinha API. Na API, ele gera como se fosse uma chave, como se fosse um identificador único para esse campo que a gente está criando. E mais para frente você vai entender para que serve esse nome aqui, esse nome completo. A minha recomendação é: nunca altere essa informação. Mas se você alterar, nunca coloque aqui espaço, acento, caracteres especiais. Arroba, jogo da velha, barra, somente letras e números. Mas a minha recomendação é: não altere. O próprio sistema já gera esse campo, então não altere. E agora vamos aqui para condicional. Tem uma condicional avançada que também está em desenvolvimento, então perceba que ela vem até fechada. Apenas usuários avançados já mexeram em algumas situações aqui, mas por enquanto a recomendação é não mexer. Se este campo, que nós vamos ver ele daqui a pouco em outra situação, se este campo não te atender e se você precisar de uma verificação mais avançada, entre em contato com os gestores do sistema eFlow, que aí eles vão conseguir te orientar a melhor forma de resolver o seu problema. Para este campo, ele é o primeiro campo, então aqui nós não vamos fazer nada também não. Em outro campo, a gente vai usar essa aba condicional. Lembre-se, nós configuramos o nosso campo de texto, o nome. Clique em salvar alterações. Se você cancelar, remover ou fechar, você não vai ter o seu campo no formulário, ok? Eu vou clicar em salvar alterações. Perceba que nós temos aqui o nosso campo. Vou clicar em salvar definições. E aí, só para ter certeza que ele salvou. Olha só, às vezes dá um bugzinho e ele não salva. Eu vou fechar, eu vou salvar aqui também. E agora eu vou voltar no meu formulário. Nós já tínhamos preenchido detalhes. Eu vou voltar em construtor de formulários. Opa, ele salvou. Temos o nosso campo aqui. Tente não ficar muito tempo com essa tela aberta. Se você está elaborando um formulário muito complexo, muito extenso, faz uma parte, salva, fecha essa abinha e salva aqui também. Para evitar de você ficar com a tela muito tempo aberta, ela é semelhante ao eDocs. Quando você fica com uma tela muito tempo aberta, inativa, talvez você levantou, foi ao banheiro, foi tomar um cafezinho, e ficou aí um tempo sem fazer nenhuma ação na tela, ela perde a conexão com o servidor. E aí, quando você vai salvar no final, você acaba perdendo o seu trabalho todo. Volta e meia, vai salvando todas as suas informações aí. Legal, eu coloquei aqui o campo completo, o nome completo. Vamos pegar também o CPF. Lembra que aqui em avançado nós temos o campo CPF? Se você quiser usar o campo CPF, testar se ele vai funcionar corretamente, você pode. Mas eu não vou usar ele, para te mostrar que a gente consegue fazer com os campos básicos. Eu novamente vou pegar um campo texto e vou arrastar para cá. Lembre-se, acima do botão enviar. E aí qual que vai ser o rótulo? Eu vou colocar aqui CPF e aí olha só, já vou adiantar para você uma boa prática aqui das diretrizes. Evite sempre colocar nomes tudo em maiúsculo, tanto para os nomes dos formulários quanto os nomes aqui dos nossos campos, exceto quando for sigla. Quando for uma sigla, você pode colocar tudo maiúsculo. E aí o que é CPF? É cadastro de pessoa física.
Então, nesse caso aqui, você pode deixar maiúsculo. Mas, por exemplo, se você se recorda, o nome completo, eu coloquei nome completo apenas um N maiúsculo, ok? Isso é uma boa prática. Posição a gente não vai mexer, o marcador de lugar também não. A descrição. Esse campo ele é bem intuitivo, mas se você quiser, é uma boa prática colocar aqui, insira seu CPF ou, olha só, insira apenas números, sem pontos e traços. Então, eu quero que o cidadão insira apenas, opa, o apenas está errado, apenas números, sem pontos e sem traços. Ah, mas não é um campo de texto? Ele não poderia colocar? Sim, ele poderia. Só que a gente vai fazer aqui uma validação para que ele insira um número que de fato represente um CPF. Se eu não fizer validação nenhuma, ele pode botar aqui uma palavra. E aí a gente vai estar de novo caindo naquele problema que eu já mencionei. Vai chegar lá para o servidor uma informação errada e ele vai ter que responder para o cidadão que a informação está errada. E a ideia do eFlow é minimizar as possibilidades de erro. Então a gente consegue fazer uma validação aqui. Vamos ver. Olha só, descrição, eu já coloquei. Dica. Não precisa, porque CPF é bastante intuitivo. O tchan da questão, o segredo está aqui, olha, máscara. E aí, se você passar um mouse na interrogação, olha só, máscara que será aplicada ao campo para garantir que o mesmo tenha um valor pré-definido. Então, você pode usar o número 9 para indicar a entrada de dígitos e a letra A maiúscula para caracteres. Então, você pode fazer combinações, por exemplo, desse tipo. Eu vou ter um par de parênteses com 3 números, depois eu vou ter 3 letras, traço mais 3 números. O que eu quero aqui é um CPF, certo? Então, o que é um CPF? 3 números, ponto, mais 3 números, ponto, mais 3 números, traço, mais 2 números. Então, perceba que ele já formatou aqui para mim. Então, agora, ao definir essa máscara, o cidadão não vai conseguir colocar um texto, o cidadão não vai conseguir colocar um número menor do que essa quantidade e ele não vai conseguir colocar um número maior do que essa quantidade. Ah, ele pode mandar um CPF inválido? Pode, mas ele vai ter que mandar um número que seja semelhante, que tenha a mesma quantidade de dígitos que um CPF. Ocultar não, ocultar rótulo não, exibir também não. Então aqui a gente não vai usar nenhum desses campos, nem o foco inicial, porque o foco inicial está lá no nome completo, que é o primeiro campo do nosso formulário. Eu vou subir aqui agora, vamos para a abinha dados. Aqui a gente também não vai mexer em nada. Normalmente a gente nunca altera essa abinha dados. Validação do campo, obrigatório. Ele é obrigado a informar o CPF dele. Vamos para a abinha API. Perceba, novamente, ele já criou aqui essa chave para mim, CPF. Não vamos alterar. E aqui em condicional, a gente também não vai fazer nenhuma alteração. Eu vou clicar em salvar, temos aqui o nosso CPF. E agora, imagine que nós estejamos fazendo aqui um formulário da SEDU, da SESA, Secretaria de Saúde ou Secretaria de Educação, que isso costuma ser muito comum na vida real, para a contratação de terceirizados. Houve ali um processo seletivo e agora eles precisam enviar uma série de documentos para comprovar toda a documentação, para comprovar a formação, para comprovar a titulação deles. Eu vou perguntar se ele já tem experiência prévia, porque isso faz parte da titulação. Então eu vou usar este campo aqui, olha, uma caixa de verificação. Eu vou clicar, vou arrastar. Perceba, o cenário que eu estou propondo aqui é para a gente trabalhar com elementos diferentes para você perceber todas as potencialidades do eFlow, tudo que a gente consegue fazer aqui. Então, o que é essa caixa de verificação? É uma caixinha, olha, que o usuário pode marcar ou não. E aí, eu vou fazer uma pergunta, ou uma pergunta não, na verdade, uma afirmação. Olha só, possuo experiência como professor. Imagine que a gente esteja modelando aqui um fluxo para contratação de professores. Então, vai aparecer assim no formulário, olha, possuo experiência como professor. E aí perceba que é uma afirmação, não é uma pergunta. Então, se o usuário possui, ele vai marcar o campo. E aí, novamente, na descrição, a gente pode colocar uma mensagem mais descritiva. Marque a caixa acima
se você possui experiência como professor. Então perceba, a gente deixa as coisas da forma mais clara possível. Se porventura alguém ainda tiver dúvida com possui experiência como professor, tá, mas o que significa? Aí abaixo diz, olha, marque a caixa acima se você possui experiência como professor. Então perceba, a gente vai eliminando as possibilidades de dúvida, ok? Então aqui eu não vou utilizar nenhuma dessas opções. Dados, novamente, a gente não vai marcar nada. Validação de dados. Este campo, ele não vai ser obrigatório, porque se eu disser que ele é obrigatório, eu estou obrigando o usuário a marcar o campo para enviar o formulário. Mas e se ele não tiver experiência como professor? Então, este campo vai estar desmarcado. Então, para este caso aqui, este campo não é obrigatório. Ele é opcional. API, perceba que ele já criou uma espécie de chave, e aí essa chave aqui é um nome que eu dou para o meu campo, ok? A recomendação é nunca alterar. Condicional, a gente também não vai fazer nenhuma alteração. Vou clicar em salvar. Vou salvar aqui também, que eu já incluí mais 3 campos. 2, na verdade. Ok, salvei meu formulário. Vamos salvar ele aqui também. Pronto, salvei. E agora eu vou voltar, porque eu não finalizei ainda. Então, olha só, temos o nome completo, o CPF, possui experiência. Agora, o que eu quero mostrar aqui? Um campo condicional. Se ele possui experiência, imagine que por algum motivo agora eu queira saber quantos anos de experiência ele tem. E aí percebe que tem uma condição aqui. Eu só vou perguntar quantos anos de experiência como professor essa pessoa tem se ele marcar esse campo. Se ele não marcar esse campo, ou seja, a pessoa tem 0 anos de experiência. Eu não preciso fazer essa pergunta. Então, olha só, a quantidade de anos de experiência é um número, concorda? Então, eu vou pegar este elemento, número, e vou colocar acima do botão enviar. Pronto. E aqui agora eu quero saber tempo de experiência, certo? Então, eu vou colocar aqui tempo de experiência. Só que aí para o usuário, tempo de experiência pode não ser muito intuitivo, concorda? Então, eu vou inserir aqui. E aí tem um detalhe, olha só, no tempo de experiência, eu estou pedindo a informação em anos. Mas e se a pessoa trabalhou, por exemplo, 3 semestres? 3 semestres dá 1 ano e meio, certo? Então eu posso esclarecer isso para o usuário. Olha, insira no campo acima a quantidade em anos. Exemplo, para 1 ano e meio, insira 1,5. E aí vai aparecer dessa forma, olha, tempo de experiência, temos aqui o campo, e aí eu estou dizendo para o usuário, olha, insira no campo acima a quantidade de anos. Exemplo, para 1 ano e meio, insira 1,5. Apenas um número. Dica também é bem explicativo, então não precisa de dica, também não vou marcar nenhuma opção. Dados, também não vou fazer nenhuma alteração. Validação de dados, o campo é obrigatório? De novo, esse campo ele não pode ser obrigatório. Por quê? Ele depende daquele campo anterior que já não era obrigatório. Possuo experiência como professor. Não é obrigatório, porque algumas pessoas podem ter acabado de se formar. Então, ele não vai ter experiência como professor ainda. Se ele não tem experiência como professor ainda, a gente nem vai exibir esse campo, então ele também não é obrigatório. API, olha só, tempo de experiência é a chave, o identificador único que ele criou para este campo. Novamente, a recomendação é não alterar. E condicional, aqui agora, você vai entender para que a gente usa essa chave, e aí você vai entender como fazer o se não, que é exiba tal campo se tal campo foi preenchido, ou se tal campo possui um determinado valor. E aí, olha só, condicional simples, nós vamos preencher este aqui agora. E aí, um conhecimento de programação, um conhecimento de informática auxilia aqui. Porém, ele é bem autoexplicativo. O avançado é mais complexo, exige aí um conhecimento de programação. Esse aqui ele é bem autoexplicativo. Olha só, este campo aqui ele deve aparecer sim quando o componente do formulário, ou seja, olha só, este campo deve aparecer quando o componente do formulário, qual componente? O CPF? Não. O botão enviar? Não. O nome? Não. Possui experiência prévia? Sim. Tá vendo que ele está mostrando aqui aquela chave, aquele identificador que ele criou. Quando o campo possui experiência como professor, tiver o seguinte valor. E aí, lembra que esse campo possui experiência, ele é uma caixinha que o usuário vai marcar ou não? Aqui
aqui tem o pulo do gato. Por quê? Essa caixinha aqui é um elemento muito utilizado na web, na internet. E ela pode ter dois valores: false quando ela não estiver marcado ou true quando ela estiver marcado. Então é este campo que a gente quer verificar. Olha, eu quero que este campo tempo de experiência apareça quando o campo possui experiência como professor tiver o valor true, ou seja, quando aquele campo ali tiver sido marcado pelo usuário. Então eu vou clicar em salvar, vou clicar em salvar aqui novamente. Pronto. Eu vou fazer uma pausa nesse vídeo aqui, a gente vai continuar no próximo para ele não ficar muito extenso, ok? Então, eu salvei aqui, eu vou fechar e aí eu vou salvar aqui também. Pronto, e no próximo, então, a gente continua o nosso formulário.